Alô, amigos do esporte, sejam muito bem-vindos ao Minuto Esportivo. O Campeonato Brasileiro teve sequência nesse sábado e terminou no domingo. Lembrando que a disputa em cima, no topo da tabela, está muito equilibrada. Mas embaixo, Vasco, Joinville e Curitiba parecem mesmo, que vão ser rebaixados. Primeiro porque tem elencos fracos. Segundo, apesar do investimento que o Vasco fez num novo time, em várias contratações, o Vasco tem contratado jogadores já veteranos, jogadores que já tiveram até uma boa fase na Europa, voltando para o Brasil, mas sem condições, de jogar um campeonato brasileiro tão arduamente disputado como é. Já em cima, como eu disse anteriormente, está muito equilibrado. O Grêmio foi o grande favorecido da rodada. Todos os outros times tiveram dificuldades, enquanto que o Grêmio venceu o Internacional de forma espetacular. 5-0, uma goleada histórica. Já o Avaí ganhou do Fluminense por 1-0. O Fluminense, se vencesse, estaria na vice-liderança. Um jogo em que o Avaí dificultou as ações da equipe do Fluminense, que entrou em campo com vários desfalques, inclusive do seu artilheiro Fred. Santos jogou em Santos diante do Curitiba, venceu por 3-0, com extrema facilidade, e mais uma vez o Lucas Lima foi o dono do espetáculo, o grande maestro no meio do campo do Santos. É realmente um nome que não pode ser esquecido para futuras convocações da seleção brasileira. Jogador que sabe jogar, toca a bola de primeira, tem uma boa colocação em campo, enfim, é aquele armador que os times brasileiros não têm. Outro jogador que precisa ser lembrado é o Rafael Carioca, que joga no Atlético Mineiro, que é um volante que sai para o jogo, que sabe jogar também. Então, dois jogadores que precisam ser lembrados pelo técnico Dunga, já que são os melhores da posição aqui no futebol brasileiro, e eu acho que dificilmente tem um jogador com a característica do Lucas Lima na seleção brasileira. O Vasco empatou com o Joinville num jogo horroroso, Duas equipes mostraram por que estão na zona do rebaixamento. Goiás jogou em Goiânia contra o Atlético Mineiro, 0-0, até que foi um bom resultado, porque o Goiás está na zona do rebaixamento, e enfrentou o que é o melhor time até agora do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional fizeram o Grenal, 5-0 para o Grêmio, hein? E o Grêmio ainda desperdiçou uma penalidade máxima cobrada pelo meia Douglas. Senão a coisa teria sido maior ainda, hein? No primeiro tempo até que o Internacional resistiu bem, mas perdeu por 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio deitou e rolou na partida, 5-0. Uma goleada histórica. Lembrando que após o jogo, o presidente do Internacional chamou para ele a responsabilidade da derrota, considerando que no meio da semana ele dispensou o técnico Diego Aguirre. E o Internacional ficou sem técnico interino que assumiu, e talvez até por razões psicológicas, porque o Internacional foi desclassificado da Libertadores da América, e a própria dispensa do Aguirre tem influenciado na atuação da equipe diante do seu arquirrival, o Grêmio. 5-0 é uma goleada que ficará marcada na história do confronto entre Grêmio e Internacional. Cruzeiro e Palmeiras fizeram um bom espetáculo em Belo Horizonte. O Cruzeiro acabou vencendo o Palmeiras por 2-1. Primeiro tempo o Palmeiras foi inferior ao Cruzeiro, no segundo tempo o Palmeiras foi melhor. O Cruzeiro fez o seu gol no primeiro tempo, o Palmeiras empatou no segundo e deu chances, permitiu o empate do Cruzeiro. Depois o Palmeiras desesperadamente saiu em busca do gol do empate, e aí as coisas acontecem, O goleiro acaba sendo o melhor jogador em campo, o Palmeiras perdeu gols incríveis e a equipe do Palmeiras amarga assim a sua segunda derrota consecutiva. Palmeiras perdeu o Gabriel e com isso perdeu o equilíbrio no meio do campo. E eu não vejo nenhum jogador capaz de substituir o Gabriel dentro do elenco do Palmeiras. O Cleito Xavier teve a oportunidade ontem, não jogou nada, não fez nenhuma atuação
digno de menção desde quando voltou ao time do Palmeiras. O Cleiton Xavier realmente mostrou que não está em condições de integrar, de defender a equipe do Palmeiras. Essa que é a verdade. Já teve várias oportunidades e não soube aproveitá-las. Agora, naturalmente, o Marcelo de Oliveira estará coçando a cabeça para formar o meio de campo do Palmeiras para o próximo jogo, que será em Curitiba. São Paulo e Corinthians fizeram o clássico chamado de majestoso. 1-1 o resultado do jogo. Primeiro tempo equilibrado, segundo tempo São Paulo mandou no jogo, fez 1-1 através do Luiz Fabiano, que fez uma grande partida, foi considerado um dos melhores jogadores em campo, né? Além de ter chutado 2 bolas contra o travessão do Cássio, jogou bem, se movimentou bastante, e incrível que pareça, o técnico Osório no segundo tempo fez algumas alterações no São Paulo, deixou o São Paulo terminou o jogo com 4 zagueiros de área. Ele entrou com 3 zagueiros de área. E fez entrar outro zagueiro de área, o Breno, que fez a sua reentrée no São Paulo depois de mais de 4 anos, né? Ele que teve aquele problema na Alemanha, o São Paulo está confiando, acreditando nele, trouxe de volta e ele está recuperado para o futebol. Entrou no segundo tempo, mas entrou jogando na posição de volante. O Hudson saiu e entrou o Breno. Olha, se o São Paulo tivesse perdido, uma hora dessa já o torcedor... Crítica já estava em cima, né, do Osório, dizendo que ele mudou mal, que ele botou um time defensivo para jogar, principalmente no segundo tempo, quando o São Paulo perdia. Como não perdeu e empatou e o São Paulo ainda teve chances para ganhar o jogo, o Osório saiu de um certo ponto até elogiado pelas alterações que processou na equipe do São Paulo. A classificação do Campeonato Brasileiro até a 17ª rodada mostra o Atlético Mineiro em primeiro lugar com 36 pontos. Em segundo aparece a equipe do Corinthians com 34. Em terceiro, o Grêmio com 30 e o Fluminense em quarto também com 30. Lembrando que o Sport também foi para 30 pontos ganhos. Em sexto, o Atlético do Paraná com 29. Em sétimo, o Palmeiras com 28, mesmo o número de pontos do São Paulo, que também tem número 28, mas está na 8ª posição. Na nona aparece o Chapecoense com 24 pontos, a Ponte Preta 10ª com 22, o Cruzeiro tem 21, o Internacional também tem 21, Flamengo é o 13º com 20, o Santos é o 14º com 20, o Figueirense é o 15º com 20 e o Avaí é o 16º, também tem 20 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento aparecem Goiás com 15, Joinville com 13, Vasco com 13 e Curitiba com 12. Esses 4 times, mesmo que vençam os seus próximos jogos na quarta-feira, ainda assim vão continuar na zona do rebaixamento. Pé esquerdo, a batida! Gol! Lucas Lima é para ele, Lucas Lima preparou, tocou. Gol! Recebe Geovânio. 2 marcadores, Ricardo Oliveira. Gol! Vinícius entrou na área, fez o cruzamento, ligou do Cruzeiro! Gol! Entra o espaço na defesa que tem trabalhado como... Vai lá, cara. Rafael Marques tentou a jogada, o chute pro gol! Gol! O Cruzeiro vai fazendo a bola girar. Alisson foi pra cima do Lucas, bateu cruzado pro gol! Da finta no Tolói, Luciano tá livre por dentro, bola pra ele, a batida! Gol! Deixou passar Luiz Fabiano, olha a chegada pra batida, Cássio, Luiz Fabiano no rebote! Gol! Valeu, gente! Minuto Esportivo chega ao seu final. Quinta-feira estaremos de volta. Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua amizade e até quinta-feira.